et in saecula saeculorum. Amen. Vivia aqua, Ostende nobis Domini misericordiam Tuam, alleluia. Et salutare Tuum ad nobis, alleluia. Domine exaude rationem mea, et clamor meus ad te velia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, et miserere Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiet, foviat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria tua.
Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthios. Fratres, expurgate ventus fermentum, ut sidis nova confessio, sicut estis adimi. Et in Pascha nostrum immolatus est Christus. Icta qui epulemus, non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in agili sinceritatis et veritatis.
Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Marcum. gloria tibi, Domine. In illo tempore Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome erunt aromata, ut venientes ungerent Iesum. Et vode mane una Sabbatorum, veniunt ad monumentum, ordo iam sole. Et dicebant ad indicem, quis re pobes nobis lapidem apostio monumenti. Et restituientes viderunt revolutum lapidem. Erat quitte manius vade. Et introiuntes in monumentum viderunt iucinem sedentem ad dextris colpertum stola candida et obstupuerum. Qui dicit illis, nolite expadescere, Iesum queritis Nazarenum crucifixum, surrexi, non esti, ecce locus ubi posuerunt eum. Serite dicite discipulis eus et Petro, qui et precerit quos in Galilea, ibi eum viderit sicut dixit vobis.
escreve para Timóteo: lembre-te de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e fiéis, nesta festa, a principal do ano litúrgico, não podemos deixar de considerar a riquíssima doutrina da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que fielmente professamos no credo. Vejamos, pois, o significado deste artigo do credo. Depois que nosso Senhor Cristo rendeu o Espírito na cruz na sexta-feira, à hora nona, foi sepultado na tarde do mesmo dia pelos seus discípulos. Com a permissão do procurador Pilatos, haviam descido da cruz o corpo do Senhor e depositado num sepulcro que ficava no jardim das imediações. No terceiro dia depois da morte, que era um domingo, pela madrugada, sua alma se uniu novamente ao corpo. Deste modo, aquele que por 3 dias estivera morto, tornou à vida, que com a morte havia deixado, e ressuscitou. Não devemos tomar o termo ressurreição só no sentido de que Cristo foi ressuscitado dos mortos, como foram muitos outros, mas que ressurgiu por sua própria virtude e poder. Esta maneira de ressurgir só ele podia competir, pois que não está nas leis da natureza, nem homem algum teve jamais o poder de passar da morte à vida por própria virtude. Isso cabe unicamente ao supremo poder de Deus, como se depreende das palavras do apóstolo São Paulo, que diz: embora fosse crucificado na fraqueza, vive todavia pelo poder de Deus. Tal virtude divina nunca se separou do corpo de Cristo no sepulcro, nem de sua alma, quando descera aos infernos. De um lado, estava presente no corpo, pelo que este podia se unir novamente à alma. De outro lado, estava presente este poder, também na alma, pelo que esta podia voltar outra vez ao corpo. Nessas condições, foi possível a Cristo tornar a vida por sua própria virtude, ressurgir dos mortos. A divindade nunca deixou de ser unida tanto ao corpo como à alma de Cristo, mesmo depois da morte, enquanto o corpo foi sepultado. Cheio do Espírito de Deus, Davi, o profeta, já o havia predito com as seguintes palavras, dizendo: fizeram-no triunfar a sua destra e seu santo braço. Além disso, o próprio Nosso Senhor o realizou com o seu divino testemunho, dizendo: largo a minha vida para a tomar de novo. Eu tenho o poder de largá-la e tenho o poder de tomá-la novamente. Corroborando a verdade de sua doutrina, dissera também aos judeus: arrasai este templo e em 3 dias eu o tornarei a construir. Na verdade, os judeus entenderam tal linguagem com relação ao templo e sua magnífica construção de pedra, mas ele falava do templo de seu corpo, como no mesmo lugar declaram as palavras da Sagrada Escritura. Se lemos às vezes nas Escrituras que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, essas passagens devem aplicar-se a Cristo em sua natureza humana. Analogicamente, devem aplicar-se, por sua vez, a Cristo em sua natureza divina, as passagens que dizem que é ressuscitado por sua própria virtude. E também um apanágio de Cristo, ter sido o primeiro de todos os homens a receber o divino benefício da ressurreição. Por conseguinte, nas Escrituras é chamado não só o primogênito dentre os mortos, como também o primogênito dos mortos. São Paulo declara: Cristo ressurgiu dos mortos como primícias dos que dormem, porquanto por um homem veio a morte, falando de Adão. Assim também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E como todos sofrem a morte em Adão, assim todos terão a vida em Cristo. Cada qual, porém, conforme a sua ordem. Cristo como o primeiro de todos, logo mais aqueles que pertencem a Cristo.
Essas palavras devem entender-se no sentido de uma ressurreição perfeita. Ela pode despertar-nos para uma vida imortal, ficando totalmente abolida toda a necessidade de morrer. Ora, então, o gênero de ressurreição cabe a Cristo Nosso Senhor em primeiro lugar. Se falarmos, porém, de ressurreição no sentido de regresso à vida, mas ao qual se liga a necessidade de morrer uma segunda vez, muitos outros ouvem que antes de Cristo foram ressuscitados os mortos. Todos, porém, tornaram a viver sob a única condição de morrerem novamente. Cristo Nosso Senhor, ao contrário, ressurgiu de tal maneira que, vencendo e subjugando a morte, já não pode morrer. Continua este fato a evidência daquela passagem que diz: ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre, a morte já não tem poder sobre ele. O artigo do credo, que fala sobre a ressurreição, acrescenta ainda as palavras que diz ao terceiro dia. Devemos explicar que Nosso Senhor não esteve no sepulcro por 3 dias inteiros. Como estiver encerrado no sepulcro pelo espaço todo de um dia natural, parte da véspera e parte do terceiro dia, podemos dizer, com toda a expressão da verdade, que Cristo permaneceu 3 dias na sepultura e que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, pois essa era a forma de contar os dias entre os judeus na época. Morrendo na sexta-feira, enterrado no sábado inteiro, e isso incluiu as vésperas no domingo, que aconteceu no sábado, isso já toca o terceiro dia. Mas segundo os judeus, isso já inclui 3 dias. Para dar prova de sua divindade, não quis retardar a ressurreição até o fim do mundo. De outro lado, para crermos que era homem de verdade e que realmente tinha morrido, não ressuscitou logo depois da morte, mas esperou até o terceiro dia. Este intervalo lhe pareceu suficiente para demonstrar a realidade de sua morte. Os padres do primeiro concílio de Constantinopla puseram aqui o acréscimo que diz, segundo as Escrituras. Esta expressão tomada do apóstolo é porque o mesmo apóstolo São Paulo, ensina a necessidade fundamental do mistério da ressurreição. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, de nada vale. E ainda ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, pois ainda estáis em vossos pecados. Por isso é que, cheio de admiração pela verdade deste artigo, Santo Agostinho escreveu: que muito credes que Cristo morreu. Também os pagãos, os judeus e todos os maus o acreditam. Todos creem que morreu. A fé característica dos cristãos é a ressurreição de Cristo. O que muito importa é que cremos que ressuscitou. Esta é também a razão por que Nosso Senhor falava tão humilde de sua própria ressurreição. Quase nunca se entretinha de sua paixão com os discípulos, sem discorrer também acerca da ressurreição. Ele disse, por exemplo: o Filho do Homem será entregue aos gentios, escarnecido, flagelado e cuspido. Depois de o flagelarem, hão de dar-lhe a morte. E por fim acrescentou: e ressuscitará ao terceiro dia. Quando os judeus lhe pediram que confirmasse sua doutrina com algum sinal ou prodígio, respondeu: nenhum outro sinal lhes será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do cetáceo, assim o Filho do Homem, afirmou ele, estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No entanto, para melhor compreendermos o alcance e significação deste artigo, há 3 questões que devemos analisar mais de perto.
Primeiro, por que motivo devia Cristo ressuscitar? Segundo, qual era a finalidade da ressurreição? E por último, quais são os frutos que dela resultaram em nosso benefício? Encarando a primeira questão, era necessário que Cristo ressuscitasse para manifestar a justiça de Deus. Convinha, sob todos os aspectos, que Deus exaltasse aquele que, para lhe obedecer, se havia rebaixado e fora coberto das maiores ignomínias. O apóstolo alega esta razão, quando escreve aos Filipenses, dizendo: humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso é que Deus também o exaltou. Além do mais, a ressurreição de Cristo devia consolidar em nós a fé, sem a qual o homem não pode justificar-se. A maior prova de que Cristo era Filho de Deus deve ser o fato de que ressuscitou dentre os mortos por sua própria virtude. E ainda a ressurreição deve nutrir e apoiar a nossa esperança. Uma vez que Cristo ressuscitou, temos a firme esperança de que também nós sabemos de ressurgir. Porquanto os membros devem chegar à mesma condição também da cabeça. Esta é a conclusão que o apóstolo parece tirar de seus argumentos, quando escreve aos Coríntios e aos Tessalonicenses. É o que também diz São Pedro, o príncipe dos apóstolos, dizendo: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, nos regenerou para uma vida, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível. Como última das razões, deve ensinar-se que a ressurreição de Nosso Senhor era necessária para consumar o mistério de nossa salvação e redenção. Pela sua morte, Cristo nos remiu dos pecados. Pela sua ressurreição, restituiu-nos os preciosos bens que havíamos perdido em consequência de nossa prevaricação. Eis porque o apóstolo disse: Cristo foi entregue por causa de nossos pecados e ressuscitou por causa de nossa justificação. Por conseguinte, para que nada faltasse à salvação do gênero humano, Cristo precisava também ressurgir, da mesma forma que precisava morrer. Neste ponto da exposição já podemos ver claramente quantas vantagens não trouxe aos fiéis a ressurreição de Cristo. Pela ressurreição reconhecemos que é um Deus imortal, cheio de glória, vencedor da morte e do demônio. É isso uma verdade que, a respeito de Jesus Cristo, devemos crer e professar sem a menor hesitação. Depois da ressurreição de Cristo, acarretou também a ressurreição de nosso corpo. Já por ser ela a causa eficiente desse mistério, já por ser o exemplo, a exemplo de Nosso Senhor, que todos nós devemos ressurgir. Ora, acerca da ressurreição corporal, São Paulo se externa da seguinte maneira: por um homem entrou a morte, e por um homem veio também a ressurreição. Em duro ponto operou para o mistério de nossa redenção. Deus serviu-se da humanidade de Cristo como eficaz instrumento. Deste modo, a sua ressurreição foi, por assim dizer, um instrumento que devia efetuar a nossa própria ressurreição. Podemos afirmar que é o modelo da nossa, porque a ressurreição de Cristo é a mais perfeita de todos. Assim como pela ressurreição, o corpo de Cristo se transfigurou em glória imortal, assim também os nossos corpos, que antes eram fracos e mortais, ressurgirão ornados de glória e imortalidade. São Paulo ensina: esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de reformar o corpo de nossa baixeza e torná-lo semelhante ao seu corpo glorioso. Entretanto, se pode asseverar da alma, morta em consequência do pecado. Em que sentido lhe serve de modelo a ressurreição de Cristo?
O mesmo apóstolo o demonstra com as seguintes razões, dizendo: assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós devemos andar numa vida nova. Se fomos enxertados nele pela semelhança de sua morte, também o seremos pela semelhança com a sua ressurreição. E pouco mais adiante ele acrescenta: sabemos que Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não terá poder sobre ele. Morreu uma só vez, porquanto morreu pelo pecado. Mas agora vive e vive para Deus. Sendo assim, levai em consideração que também vós morrestes para o pecado, mas que agora viveis para Deus em Jesus Cristo. Duplo é o modelo que nos cumpre imitar na ressurreição de Cristo. O primeiro é que após a purificação de nossos pecados, devemos abraçar uma vida nova, em que rebride a pureza de costumes, a inocência, a santidade, a modéstia, a justiça, a beneficência e a humildade. O segundo é perseverarmos neste novo gênero de vida, de sorte que pela graça de Deus jamais nos afastemos do caminho da justiça, em que entramos uma vez para sempre. Ora, as palavras do apóstolo não só indicam que a ressurreição de Cristo nos é proposta como um modelo de ressurreição, mas significam também que nos dá a virtude de ressurgir, que nos inculca a força e a mentalidade de perseverar na justiça e santidade e de observar os mandamentos de Deus. Na morte de Cristo, temos não só um exemplo de como se morre ao pecado, mas conseguimos também a força de morrer efetivamente ao pecado. A sua ressurreição nos dá igualmente forças para adquirirmos a justiça. Servindo então a Deus em piedade e santidade, poderemos andar naquela vida nova para a qual justamente ressurgimos. A graça principal que Nosso Senhor nos conseguiu pela sua ressurreição é podermos ressurgir com Ele para uma vida nova, para uma nova orientação de vida. Nós que antes já estávamos mortos com Ele, para o pecado e o mundo. São Paulo aponta-nos alguns sinais desta ressurreição espiritual, a que devemos atender de preferência. Quando a concede, dizendo: se ressurgistes com Cristo, procurai o que está no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele mostra claramente que de fato ressuscitaram com Cristo aqueles que não procuram vida, honra, repouso e riqueza, senão lá onde está Cristo. E ele acrescenta dizendo: tende gosto pelas coisas que estão no alto, e não pelas coisas que estão cá na terra. Dá-nos ainda um outro sinal, por assim dizer, que nos permite verificar se realmente ressurgimos com Cristo. Como o paladar indica em geral o estado de saúde em que se acha o corpo, assim pode ser a prova mais evidente de que o homem ressuscitou com Jesus Cristo para uma vida nova e espiritual. Se gosta de tudo quanto é verdadeiro, honesto, justo e santo, e sente no íntimo do coração a doçura das coisas celestiais. Então, caríssimos, que essa seja a alegria e a lição de hoje. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, verdadeiramente. E se ressurgistes com Cristo, procurai o que está no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E só um aviso rápido antes de continuar: aqueles que comungaram na vigília, ou seja, na madrugada de hoje, já comungaram hoje no domingo. Já foram comungar na segunda vez em um dia. Se alguém gostaria de comungar, não poderia ter já comungado na madrugada.
Credo in unum Deum, Padre onnipotente, Angelo in cieli eterni, visibilium omnium, et invisibilium, et in uno Domino Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Lumine, Deum verum et Deum verum, Genitum non factum, consubstantialem Patris, requiem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendide excellis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Dom Factus est, crucifixus exiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et secundus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedetat ex eam Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, glorios regni omnes finis, et in Spiritus Sancto Dominum, et vivificante, qui ex Padre Filioque procedit, qui cum Padre et Filio simulado datum, et cum glorificatum, qui locutus est profetas, et una sancta catholica, et apostolica ecclesia, confiteorum baptismo,
Salvate secula.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et considicut tuum. Sursum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dio et justum est. Vere dignum et iustum est, tecum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in ac potissimum die gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus, ipse in verus est agnus, qui abstulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxi, et vitam resurgendo reparabi, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentem. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Regnus Coeli et terra, gloria tua. Hosanna in
Pero mia secula seculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis,
Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sic semper vobiscum. Et con spiritus tuo. Aemunus Dei, qui tollis
Por ti, Dio Onnipotente, Beata Maria, Sacratissima, Beata Micaela, Arcangelo, Beata Maria, Cristo, Beata 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 Papa nostro Francisco, Omnibus Sanctis et Dei Pater, qui peccat inimis corruptione Maria Opere. Mea culpa, maxima culpa, Dio Precre, Beata Maria, Santa Virgine, Beata Micaela, Arcangelo, Beata Ioana Battista, Sanctus Apostolus, Beata me Paula, Beata Patro nostro Francisco, Monte Sanctus et Dei Pater, Ave Carmel, Domine Deo nostro. Misereatur vestri omnipotens Deus et dimis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentia absolutione per remissionem peccatorum restaurarum privati vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce Iusei, cipitoris peccata mundi, Domine nostrum dignus ut tendris umtactum meum, seritantis qui verbo sanabis avalum mea, Domine nostrum dignus ut tendris umtactum meum, seritantis qui verbo sanabis avalum mea, Domine nostrum dignus ut tendris umtactum meum, seritantis qui verbo sanabis avalum mea. Bendicium filiatio, in dies
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Spiritum nobis Domine tuae caritatis infunde, quod quos sacramentis pascalibus asiasti, tua paces pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit Trinitate Ius in Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa es, alleluia, alleluia. gracias, aleluya, aleluya. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Thank you.